vídeo de hoje é mais um vídeo sobre a pronúncia do francês. Então aqui nessa playlist que vocês vão encontrar aqui no meu canal, vocês têm vários vídeos sobre vários fonemas que não existem na língua portuguesa. Então eu ensino essas técnicas para vocês poderem ter uma pronúncia impecável. E no vídeo de hoje nós vamos tratar da letra E. A letra E já é um fonema que não existe no português, porque para nós a gente diz E, mas para eles é E. Então daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês como pronunciar essa letra da forma correta e também vamos ver alguns exemplos, algumas palavras e também alguns acentos e vamos aí trabalhar essa pronúncia. On y va! Eu sou Ana Paula, presidente executiva e professora de francês aqui do Academia Baguette. Soyez la bienvenue! Então, no francês, vocês têm a letra E, depois vocês têm a letra E com l'accent aigu e a letra E com l'accent grave. Então, o que acontece aqui? A letra E, como vocês já perceberam, ela não tem a mesma pronúncia que o E em português. Então, para você pronunciar a letra E, como eu já mencionei nos outros vídeos, você tem que prestar atenção naquilo que acontece dentro da sua boca, principalmente dos movimentos da sua língua, para você poder pronunciar corretamente esses fonemas, e mesmo porque o nosso ouvido, que foi educado com a língua portuguesa, ele não conhece, ele não processa direito esses fonemas que são desconhecidos, que a gente não tem o hábito de ouvir. Então, principalmente, né, mais tarde você aprende um novo idioma, mais desafiador pode ser aprender certos fonemas, e isso acontece com qualquer idioma, tá? Tanto é que os franceses também, eles têm dificuldades com certos fonemas que existem no português, mas não existem no francês, então isso é completamente normal. Então, para a gente poder consertar isso, a gente tem que fazer todo um trabalho, prestar bem atenção no que acontece dentro da nossa boca e dos movimentos da nossa língua, porque a língua, ela meio que, vamos dizer que ela faz ela dá um formato para o ar que sai da garganta. Então é como se esse ar, às vezes a língua ela faz uma caminha e o ar ele vai passar no meio ali. Aí dependendo de como tá essa cama, sei lá, como se você, né, você arruma a cama, estica o lençol, estica a coxa, você deita de um jeito, e se tiver aquela bagunça cheia de cobertor em cima, você vai deitar, vai ficar meio torto, só, né? Se tiver um monte de travesseiro, um monte de cobertores espalhados pela cama, você vai deitar e você vai sentir que o teu corpo vai ficar meio torto. Então, acho que é uma analogia, assim, que eu tô tirando no meio da minha cabeça, mas, de fato, isso vai ajudar você a trabalhar esses fonemas. Então, por exemplo, a letra E. A letra E, ela é muito parecida com a letra U, o U, né? Que o U francês é U e o português U. Então, o E, ele também se pronuncia um pouco, de forma um pouco parecida com a letra U. Então, o que acontece? Você vai colocar a ponta da sua língua aqui, ó. Gente, eu tô pra ir no dentista e eu vou perguntar como é que chama essa parte da boca, porque eu não sei, né? Mas olha, gente, é cá, atrás dos dentes, né? Atrás dos dentes, aqui, você vai tocar levemente a sua língua. Vai tocar levemente. Uh, uh, uh. Né? Vai fazer o bico, porque a gente, né, tá acostumado a ouvir aquela velha história, fala francês, tem que fazer biquinho, nhe. Não, gente, não é somente sobre fazer biquinho, tá? Então vamos desmistificar aí essa lenda urbana. Falar francês não é somente sobre biquinho. Então, ó, a língua, ela vai ficar solta, assim, ela vai ficar relaxada, e a ponta da língua, ela tá tocando ali, sabe? Tem a parte de trás do dente, aí já começa a gengiva embaixo, nessa parte ali, bem naquela parte que o dente tá saindo perto da gengiva ali. Ö, ö, ö. Entendeu? E a língua, nesse momento, ela fica relaxada, porque em outros fonemas a língua fica mais rígida. Vocês vão ver os outros vídeos, vocês vão entender. Mas aqui, no caso, a gente precisa que a sua língua esteja relaxada. Ö, 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 ö.
porque, né, o ar saindo, a língua estando relaxada com a pontinha dela ali encostada no dente, ali entre o dente e a gengiva. Então, mais o formato, né, do bico que você vai fazer, esse ar ele vai passear pelo céu da boca. Uh, uh, uh. Então, você só vai assim meio que E como também eu já falei nos outros vídeos, né? Eu exagero aqui um pouquinho, obviamente, porque a gente está aprendendo, mas mais tarde isso vai vir naturalmente. Depois você tem aqui a letra E com l'accent aigu. Então, essa letra aqui a gente vê muitas vezes em final de palavras, e no começo também, enfim, mas é uma letra que a gente vê muito no final dos verbos que estão no particípio passado. Então, a gente vai entender isso daqui a pouco. E aqui é a letra E com l'accent grave, que ele é um é mais aberto. Esse E, ele é mais fechado, né? E normal, o E, I, E. Entendeu? Então, vamos começar com a letra E, para vocês entenderem aqui. Então, eu selecionei alguns exemplos que vão ser bem simples de entender. Aqui, por exemplo, coloquei pronome pessoal, artigo definido, preposição, advérbio de negação e como é que chama mesmo? Ce sont les présentateurs. Então, essas palavras aqui é bem fácil. Por quê? Porque são palavras que você só tem duas letras, então vocês vão entender bem o que eu vou explicar aqui, tá? Então, aqui no je de eu, né? Je. Aí, como você tem o J, então primeiro você vai j, né? Vai fazer o j do J, e depois que você fez o J, aí que você vai encostar a ponta da língua ali nos dentes. A minha voz está falhando. Ali, on y va. Je. É muito importante, porque je é eu, e G é eu tenho. Meu cachorro tá fazendo bagunça. Gente, vocês ouviram barulho, é o meu cachorro que tá brincando. Je. Muito importante. Depois temos aqui le. Esse é super fácil, até para começar. Le. De. Ne. Se. Então, nessas palavras aqui, você tem, né, a consoante que dá início à palavra. Então, primeiro você vai pronunciar a consoante seguido da letra E. Então, é depois, uma vez que saiu do J, do L, do D, do N, do C, é que você vai encostar a ponta da língua ali atrás onde eu falei. Je, le, de, ne, se. Então, vamos lá fazer esse exercício. Je, o je, ele é um pouquinho mais difícil, mas je, le, de, ne, se. Agora, eu selecionei aqui algumas palavras que elas terminam com a letra E. E é muito importante, isso eu percebo dando aulas, né, com os meus alunos, que a gente, como nativo da língua portuguesa, a gente tem a tendência de querer pronunciar de forma clara esse E no final. E na realidade não. As palavras em francês, quando elas terminam com E, sem acento nenhum, vou falar isso aqui, é importante notar isso, porque justamente quando a gente vê os acentos, vocês vão entender. Mas quando uma palavra termina com a letra E, então essa letra ela fica muito sutil, muito leve, quase inaudível, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aide, haleine, faute, seul, voiture, habite. Então, dependendo da consoante que vem antes,
ele vai ser mais ou menos claro. Mas de qualquer forma, em todos os casos, esse E ele vai ser muito discreto, muito sutil. Então vamos treinar aqui, ó. Aide, aide, aide. Haleine, haleine, haleine. Faute, faute, faute. Seul, seul, seul. Voiture, voiture, voiture. Habite, habite, habite. Então, obviamente que vocês, bom, provavelmente vocês perceberam que tem algumas oscilações, algumas diferenças, que em alguns casos o E ele vai ficar um pouco mais forte e um pouco mais discreto em outras palavras. Então, obviamente, tudo depende da construção da palavra, tudo depende de qual que é a consoante que precede o E. Então, aqui em voiture, praticamente a gente só pronuncia o R no final, voiture, voiture. Então, E praticamente desaparece. Aqui, habite, habite, por causa do T, então habite. Então, o E, ele tá ali um pouco mais pronunciado do que o do voiture, porém, ele tá bem levinho. Seul, seul, seul. Inclusive, essa palavra aqui, seul, aqui tá no feminino, de sozinha. Mas quando tá no masculino, a gente tira o E. Então, o que acontece? Seul, 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 seul. A pronúncia é praticamente a mesma no masculino e no feminino, tá? Então, isso é importante, de sempre prestar atenção que o E, ele é muito, muito, muito sutil quando ele está no final da palavra. Alors, maintenant, aqui a gente vai passar para o accent aigu. Alors, o que que acontece com o accent aigu? Ele não é tão fechado como E. Então, ele tem um som de E. Seria mais ou menos o nosso E, no final das contas, né? E. Aqui, ó, année, année, année. Résister, résister. Então, ele tem esse som de E. A gente já não está mais no E, a gente está no E, que seria o nosso E no final das contas. E aqui, essa palavra resistir. Aqui, como o E tem o R no final, então as palavras, né, normalmente as consoantes no final das palavras, elas não se pronunciam, é muito raro, acontece, mas aqui, ó, resistir, o R, ele vai dar um som de E com accent aigu. E com accent aigu, no caso. Então, fica também um som de E. Résister, résister. Depois temos aller, aller, aller. Poésie, poésie. Fidélité. Aí, temos dois accents aigus. Fidélité, fidélité. Acétone, acétone. Accélérer, accélérer. Accélérer. Então, né, como fidélité, accélérer, temos aqui dois accents aigus na mesma palavra. Échapper, échapper. Février, février. Então, temos aqui os verbos do particípio passado. Então, bom, provavelmente eu vou ver aí se eu deixo aí nos cards, que eu tenho vídeo sobre o passé composé, por exemplo, que é um tempo composto, que seria o equivalente do particípio passado em português é eu fiz, eu comi, eu andei, etc. Então, para você, de qualquer forma, existem vários tempos verbais que são compostos,
no francês, e eles utilizam o particípio passado. O particípio passado é esse modo aqui. Então, para quem estuda os verbos nos tempos compostos, está entendendo o que eu estou falando. Se você não está entendendo, vai ver o vídeo, vou ver se eu vou deixar aí nos cards, para você ver como que faz o passado, o passé composé, que tem ali que você utiliza o particípio passado, tá? Então, os verbos, a grande maioria dos verbos franceses no particípio passado, eles terminam com l'accent aigu. Bom, obviamente existem verbos irregulares que têm uma outra formação, mas enfim, aqui para os verbos que têm a mesma, que terminam da mesma forma, né? Então, a gente tem esse E no final. Manger, manger, aller, aller, acheter, acheter, marcher, marcher. Então, tem o nosso E, né? Alors, aqui, olha que palavra interessante. Acheter. Temos aqui um E que está sem acento. Então, aqui, nesse caso, ele tem o som de E. Acheter, acheter, acheter. Então, e no final, você vê acheter, cheter. Che parece chinês. Che. E no acheter, acheter. Você não consegue muito colocar a ponta da língua atrás dos dentes, né? Acheter, acheter. Mas enfim, acheter. Então, sempre lembrando que esse E, ele seria mais o equivalente do nosso E, o l'accent aigu. Então, agora aqui nós temos o E com l'accent grave, que chama de accent grave, que no caso ele é o oposto do E avec l'accent aigu que a gente viu agora há pouco. O E, ele é, ó, E, disco. Nossa, fiquei tonta. E aqui é muito interessante, porque nós vamos ver que esse accent grave, ele abre completamente o E, e essas palavras aqui, elas terminam com E no final. Então, a gente vai voltar àquilo que a gente viu agora há pouco, do E no final da palavra, ter um som bem sutil, bem discreto. Vamos lá. Mère, 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 père, père, père. Nesses dois casos, praticamente nem tem o E, porque a gente vai mais aqui pronunciar o R, né? Mère, père, père. Nossa, tem... père. Mon père, ma mère, né? Alors, grève, grève, grève. Então, grève, 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 la grève. Então, né? É levinho, né? Alors, aqui, maître, 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 maître. Scène, scène, scène. Manière, manière, manière. Gel, gel, gel. Piège, piège, piège. Derrière, derrière, derrière. Então, derrière. Lembra? Nós temos o E sem acento. Então, E sem acento, E. Derrière, derrière. Então, como temos o R aqui, o E praticamente some. Piège, gel, manière, scène, maître, grève. Então, vocês perceberam, né? Perceberam que com o E no final da palavra, o E é muito, 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 muito sutil, tá bom? Então, aqui vocês têm
para a aula de hoje a pronúncia do E, e E, tá? Então, assista esse vídeo várias vezes, vai pausando, vai treinando, grava a sua voz no celular e depois você ouve e compara, entendeu? Porque daí você vai aos poucos melhorando essa pronúncia, tá bom? Bom, gente, lembrando para vocês que eu sou professora de francês. Se vocês estiverem interessados em fazer aulas comigo, entrem em contato comigo. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo sobre alguma coisa que você gostaria de entender melhor, alguma dúvida que você queira que eu esclareça para você, também coloca aí nos comentários, né? Coloca um comentário, tô precisando de uma força, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, pipipi, popopó, patati, patatá, e a gente se vê na próxima aula. Bisous!